Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Indústria. Gostaria de convidar a todos a nos seguirem aí nas redes, acompanharem nosso conteúdo, curtir, compartilhar e deixar seus comentários aí para nós irmos aperfeiçoando cada dia mais esse nosso programa. É isso, gente. Então sejam muito bem-vindos novamente aqui ao Papo de Indústria. Hoje eu acho que não vai extrapolar o tempo dos 45 minutos, que hoje é um tema que é do nosso chão, né? Da nossa história também, né? Então hoje nós estamos com convidados muito especiais aqui. Então a gente gostaria de agradecer a presença do Wilson, do Marcelo e também da Natália, que vai aparecer depois. Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês, o Wilson, o Marcelo e a Natália, que são da Arve e também da WM Tools aqui de Caxias do Sul. Sejam bem-vindos então, pessoal, é um prazer receber vocês aqui no Papo de Indústria. Bom dia, eu que agradeço aí o convite do Everton e do Wanderson nesse Papo de Indústria. Para nós é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite aí, muito bacana a iniciativa de vocês aí do podcast Papo de Indústria aí. Vamos bater um papo hoje. Nós que agradecemos a presença mais uma vez, gente. Sejam bem-vindos. É isso aí. Bom, pessoal, então hoje o tema é para falar sobre tecnologia, sobre ferramentas para usinagem, enfim, que eu brinquei no início, né, o nosso chão, mas a gente nos bastidores já tinha conversado a respeito disso. E para nós é um privilégio ter a presença de vocês, porque vocês são pioneiros nesse segmento, então não é demagogia aqui, né? A gente tem um respeito muito grande pela história de vocês. Então a gente gostaria principalmente que vocês compartilhassem, né, desse pioneirismo de vocês. O que motivou vocês, o Wilson, né, no primeiro momento, né, Wilson, o que te motivou a seguir por esse caminho das ferramentas para a usinagem, que com certeza evoluíram muito, né, desde que tu começou. Qual foi a tua motivação, Wilson, para começar nesse segmento? Bom, eu sempre participei da usinagem, de ferramentas principalmente, a minha vida toda, né, sempre trabalhei com ferramentas. Desde a minha saída, né, do Senai, quando eu participei do Senai em 72, 73, e fui trabalhar na Rondão, né, e já com ferramentas também, e usinagem. Depois fui trabalhar na Madal, também com ferramentas, até que eu recebi um convite, né, para trabalhar em vendas, ser um técnico de ferramentas, né, vendas e técnicas de ferramentas da Valenite, que é uma empresa americana, né. E mais tarde, então, em 1980, eu recebi o convite, né, da Sandvik Corman, que até hoje estou com ela, né, há 39 anos, né, e eu comecei como representante, né, da Sandvik Corman, né. E havendo a dificuldade que a gente tinha em poder atender os pequenos clientes, né, eu comecei a ver essa necessidade de atender os clientes, porque nós tínhamos muito poucas empresas que podiam comprar aquelas quantidades que era determinada, né, para a fábrica, né? Então não se tinha estoques assim como a gente tem hoje. Normalmente era comprado e fabricado as ferramentas de acordo com os pedidos dos clientes. Então chegava a demorar às vezes até 6 meses para entregar uma ferramenta, a fábrica entregar uma ferramenta para os nossos clientes, né? E tinha umas quantidades mínimas. Então, baseado nisso aí, eu poder atender os clientes pequenos, eu comecei a me transformar como um distribuidor. Eu comprava essas ferramentas da fábrica, da Sandvik Corman, e atendia os pequenos usinadores, né, que normalmente faziam peças, né, terceirizadas das empresas da Rondão, Marco Polo, Agrabe, Frase e assim por diante. Né? Eberle, né, que tinha muita... Eberle. Né, com certeza, né, que faz muita falta para nós hoje aqui na nossa região, no país todo também, né? E assim começou a parte de distribuição, né? E a Arve. E a Arve, então, o nome Arve, né, vem de AR, que é Arno, que é meu irmão, e WI, Wilson, eu, né? Mas, na realidade, o meu irmão você deu o nome para a gente ser limitado, né? Mas ele nunca trabalhou com a gente aqui na parte da Arve ali de ferramentas. Né? Sim. E a Arve tem quantos anos já de história? 39 anos. 39 anos de história. Em 1985 fizemos no mês passado, 39. E foi realmente um dos pioneiros, né? Na parte de ferramentas, né? De metal duro, insertos.
Sim, não tínhamos distribuidor antes, tinha algumas lojas só, né, que tinha ferramentas, ferragens e tal, tinha algumas ferramentas mais básicas, assim. Mas não como específico, focada, um especialista focada nisso aí. Então, no Brasil, com a Sandvik, fomos nós que começamos, um mês após a distribuidora de Joinville, né, que é a Tijan lá também. Então, foi a Tijan e depois nós logo em seguida. Mas a Sandvik, ela tinha uma unidade no Brasil, Wilson? Ou era direto com a matriz fora? Como é que funcionava? Tinha uma matriz no Brasil e daí vocês partiam a compra dali ou tinha que tratar com o pessoal fora? Como é que funcionava naquela época? Sim, nós tínhamos uma matriz e fábrica aqui? Né? Tudo no Brasil, né? E aí vocês... Até um tempo atrás, em 1985, até 80, 90, aí nós não tínhamos, como a importação era muito fechada, né? Então existia uma fábrica no Brasil que, além de fabricar para o Brasil aqui, ela fabricava também para... Os itens que fabricava no Brasil, fabricava também para o mundo inteiro também, né? Tá? Então foi aquela coisa, mais uma bela história de oportunidade, né? De oportunidade, de empreendedorismo, de oportunidade. É isso que a gente, apesar de passar o tempo, a gente percebe como o empreendedorismo aqui principalmente da nossa região, ele aflora, né? Quando a gente vê essas oportunidades. Bom, viu, teve era uma dor, né? E talvez uma inovação naquele momento, né? Provavelmente os tipos de usinagem eram completamente diferentes do que existe hoje. Então, que bela história também de empreendedorismo, de oportunidade, de aproveitar a oportunidade. Bom, a Sandvik é uma referência global, né? No nosso segmento, né? Como é que foi esse processo de introduzir a Sandvik aqui na nossa região, no nosso estado, Wilson? Como é que foi esse processo de introdução, essa novidade? Provavelmente foi uma novidade para muitos, né? Trazer a marca, trazer o material, quebrar essas barreiras também. Acredito que tu deve ter tido bastante trabalho nesse sentido de introduzir a marca aqui na nossa região, né? Sim, com certeza. Sempre tem o início sempre é bem dificultoso, né? Mas nós tínhamos na época muito poucos concorrentes também. Eu acho que eram 4 ou 5 concorrentes do Brasil, né? Então essas marcas já eram conhecidas, né? Já eram conhecidas. A maior dificuldade que nós tivemos no início é de quebrar aquele paradigma do pessoal utilizar as ferramentas soldadas, né, e tal, para uma ferramenta intercambiável. Foi, na verdade, uma mudança de tecnologia aí no processo todo. Exatamente. E isso só surgiu com as máquinas mais automáticas, copiadores, porque aí não cabia utilizar uma ferramenta soldada numa máquina dessa. Então, aí começou a surgir as primeiras pastilhas intercambiáveis, né? A qual a Sandvik foi que fez a patente, né? A primeira patente das ferramentas intercambiáveis, e logo em seguida também com as ferramentas com quebra-cavaco, já na própria pastilha, né? Com quebra-cavaco na própria pastilha, né? Então ela foi a pioneira nessa... Essa dificuldade de implementar as tecnologias continua até hoje também, né? Muitas vezes lançam um produto, enfim, né? E aí a gente tem que também galgar ali de estar, né, mostrando e comprovando que aquela tecnologia realmente é eficiente ali, né, para o cliente, né? Por exemplo, agora mais moderno agora, né? Trazendo a perspectiva do que era lá e agora, né? A gente tem, por exemplo, o torneamento Prime, que chama, né? Que é, em vez de tornear no sentido convencional que é em direção em direção à placa, né? Tu torneia ao contrário, né? Em direção ao contraponto, né? Então, esse é um exemplo de tecnologia que, muitas vezes é um pouco restrito ao aceite, né? E tem outras questões ali também, né? Usinagem digital, né? Usar ferramentas digitais, enfim, né? Para auxiliar, né? Na usinagem, enfim. Então, a Sandvik sempre pioneira, né? Na tecnologia, né? Desde o início ali, né? Como o Wilson comentou, ela que inventou a ferramenta intercambiável, a cobertura ali, né? Dos insertos, enfim, né? E também agora, né? Mais recentemente, esses outros produtos aí. E o que vocês sentem, assim, que o público industrial, principalmente o pequeno, assim, o médio, ele é menos receptivo, assim, para essas
mudanças de tecnologia? Ou o pessoal dá a oportunidade? Sabe que às vezes, obviamente, né, existe uma barreira de custo, né? Quando tu tá falando em alguma coisa de tecnologia, tu sempre acaba esbarrando em alguma questão de custo, porque a tecnologia de ponta, normalmente, ela custa mais cara, até porque ela teve um desenvolvimento, né? Exato. Mas, né, vencida essa barreira de custo, e que às vezes não é uma barreira tão grande também, né? Às vezes a gente tá falando, é um porta-ferramenta de R$1.500 e um inserto que custa, vou chutar, R$300. Tipo, tá tudo bem, é mais caro do que o normal. Mas sempre o custo-benefício, né? Aí tu tem que ir pro custo-benefício. E aí vai muito também das limitações que as pessoas criam, às vezes, no processo, né? Então... faz parte do nosso trabalho aí, do nossa equipe que tá na rua aí, tá mostrando esses benefícios, valor, né? E demonstrando o valor desse tipo de produto, esses diferenciais aí. Sabe, quando a gente fala pegando esse ganho da tecnologia que o Wilson falou sobre essa mudança, né, da questão da implementação do metal duro e tantas outras coisas, né? A gente acha que a usinagem, ela segue o mesmo padrão de, sei lá, 30, 40 anos atrás, mas como a usinagem evoluiu nesse período de tempo, e as pessoas às vezes têm uma ideia distorcida da usinagem em si, né? Acho que a usinagem é a mesma coisa desde sempre. E às vezes perdem justamente isso, indo de encontro a isso que tu falou, Marcelo. Perdem oportunidades talvez de melhorar processo, de ser mais produtivo, que eu acho que é bem a linha de raciocínio tanto de vocês quanto da Sandvik, né, também, né? Eu tenho exemplo de quando eu comecei, né, a trabalhar com ferramentas, uma usinagem que demorava 100 minutos, hoje a gente faz em menos de 2 minutos, né? Então evoluiu bastante. O processo em si é o mesmo, tá tirando cavaco, sim, tá fazendo peça, mas, né, a forma com que faz isso, o maquinário, as ferramentas evoluíram muito, né? E eu vejo assim que muitas empresas ainda são resistentes nesse sentido eu digo assim que a gente conhece bastante empresas assim no segmento de matrizaria, né, e tal, e o pessoal muitas vezes é resistente a aderir a novas tecnologias, né, que vão proporcionar uma produtividade muito maior, né? Então muitas vezes se contenta, eu faço uma matriz por mês, né, mas daqui a pouco podia fazer 3, né? Então é isso que a gente enxerga bastante, principalmente o nosso mercado aqui, né, de Caxias, então, com o mercado de fora, Portugal, Espanha, por exemplo, que são muito fortes em ferramentas, né, fabricação de ferramentarias, né, e que lá, aqui eles veem como deixar pronta a ferramenta sem descarte, né, sem matar, né, e lá fora eles veem de uma forma mais produtiva essa ferramenta que eles estão fabricando. Então, eu vejo assim que às vezes nós demorando aqui, é demorado em Portugal e Espanha, até como um exemplo que a gente conhece aí, que eles demoram às vezes, enquanto aqui faz uma matriz, lá chega a fazer 3 matrizes. Exato. Essa tá a diferença nossa daqui. Lá. Acho que a matrizaria precisa ainda ter uma evolução, né, bastante grande. Não, já tem hoje os software de CAD, de CAM funcionando. Precisa ser mais agressivo, né, nos dados de corte, porque hoje tem ferramentas, processo, dados de corte, que hoje tem ferramentas para trabalhar com velocidades muito mais altas. E a gente vê que isso aí é bem... A gente fala muito em tecnologia, né? Não, tem a máquina de última geração, o software de última geração, mas o processo, ele também tem que envolver a tecnologia, né? Se tu não conseguir integrar tudo isso aí no processo produtivo, não adianta nada tu ter uma... Obviamente tu vai ter um ganho, mas não tão grande como se sempre aquela precaução, né? De não quebrar a ferramenta ali, não forçar, né? Que acaba retraindo bastante e demorando bastante. E sabe que isso é uma... A gente percebe também, olhando o pessoal tem uma ideia muito errada. A ferramenta, ela representa muito pouco, né? Do produto... Do custo, né? Custo do produto, né? E o pessoal, às vezes, até inverte essa variável, né? Querendo economizar na ferramenta e às vezes está perdendo a produtividade em si, né? Tem isso porque a ferramenta é o que o cara tem que comprar toda semana desgaste, ali, todo mês, é o desgaste, né? Mas tem estudos, né? A própria Sandvik, né? Tem alguns estudos mundiais ali que diz que o custo ferramenta geral num produto final, ele gira em torno de 3 a 5% do custo do produto, né? Então, realmente
é um valor... É lógico que quem usina alumínio tem um custo menor que isso, né? sim, Quem isso usina material de dureza, né? Alta, um pouco mais, mas a média é em torno de 3. Assim. Mas é que tu, na verdade, essa forma de enxergar a coisa, tu tá olhando pro custo, mas tu não tá olhando, não olhando para possibilidade de receita, né? Sim. Porque daqui a pouco tu aumenta um pouco o teu custo, mas tu aumenta bastante a tua receita, né? Exatamente. Produzindo mais, né? Tendo uma ganho, né? Visão macro, né? Da coisa. Esse é o nosso dia a dia, mostrar o custo-benefício, né? Trazer ferramentas que sejam mais produtivas, né? Agora a Sandvik tem toda essa plataforma Coro Plus aí, que é da usinagem digital, né? Então, trazer tecnologia também para o processo ali, para o controle do estoque, para o acompanhamento da utilização da máquina, né? Para tu realmente extrair o melhor possível, né? E fazer uma integração com todo o ecossistema produtivo, né? Trazer o melhor possível das condições ali que tu tem na tua fábrica. Né? Mas se vocês me permitem colaborar, eu acho que é muito a questão que o Marcelo falou da mentalidade, né? Das pessoas. Porque hoje existem existe tecnologia, só precisa talvez, e que o Wilson também colaborou, a questão da mudança da mentalidade. As pessoas estarem receptivas para isso. Até eu queria fazer uma pergunta para vocês na diferença dos mercados. Vocês atendem hoje toda a região sul ou somente Rio Grande do Sul? Só Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Enfim, a gente percebe que tem umas mudanças de cultura realmente, saindo das regiões, né? Então, tem regiões, até fora da cidade, muitas vezes em outra cidade, o pessoal já tem mais receptividade para essas. Vocês estão atuando no Rio Grande do Sul também devem saber. Às vezes, a região metropolitana é mais receptiva que a região da Serra, ou vice-versa. Então, é muito, acredito que é questão da mentalidade mesmo, da cultura mesmo da região. Tu sabe que tem aquele ditado que diz que santo de casa não faz milagre, né? Então, isso acontece todo dia. Nós temos empresas, por exemplo, que nós atendemos, né, há 39 anos, que estão bem próximas da gente, que às vezes não acreditam e tal, né, no nosso potencial, né, tecnológico, e acabam pegando produtos até, né, eu estava falando até com WM e tal, que a gente fabrica, de produtos fora daqui, aonde que a gente acaba às vezes fornecendo, né, para empresas grandes fora do nosso estado também. Então, isso é uma coisa muito... realmente, o que eu falo tanto de casa não faz milagre é verdade mesmo, né? Muitas vezes o cara aqui do lado não compra e vocês vendem lá para São Paulo, o pessoal lá... Mas esse é um dos objetivos também da gente aqui, vindo para o podcast, justamente isso. A gente tinha conversado nos bastidores, né? Dessa questão da colaboração, de ser um ambiente mais colaborativo. E a indústria precisa muito disso para voltar a ser protagonista, como a gente fala, né? A gente precisa olhar as soluções, ser meio bairrista mesmo, né? Olhar as soluções que nós temos aqui na nossa volta. Assim como tu comentaste ali no início, né? Que o início foi para atender empresas que terceirizavam o serviço, né? Da Randon, da Marco Polo, né? Então, sempre em Caxias, sempre existiu esse ecossistema colaborativo, digamos assim, né? Onde as pequenas trabalham para as grandes ou fazem peças para as grandes, né? E isso... a gente nota que na questão de colaboração realmente de um ajudar o outro nesse sentido tem se perdido um pouco, né? O pessoal tem tido uma certa... cada um olha para si. Cada um olha para si, exatamente. Tu é meu concorrente, tu é meu inimigo, né? Não converso contigo, né? Então, se tu quebrar, que ótimo, né? Quando, na verdade é o contrário, né? Obviamente tem questões que são particulares de cada empresa, enfim, né? Mas tem pontos ali para serem compartilhados. Pode enfim, ser, né? Acho que essa ideia aí de vocês aí do podcast com certeza vai ajudar aí a estar trazendo mais informação para todo mundo. A gente traz o assunto à tona aí, né? É claro, vai ter opiniões que concordam, outras discordam, né? Mas o importante é debater, né? Nós sempre fomos abertos, né, para esse tipo de... Até na nossa concorrência, a gente faz questão de abrir as portas da nossa empresa, mostrar também para os nossos concorrentes, né? Está aí para ver, né? Eu acho que a gente devia compartilhar, porque muita coisa dá para compartilhar mesmo, né? Tanto que eu acho que nos últimos... Nós treinamos lá na Arve, nós temos uma sala de treinamento lá, que a gente nós treinamos mais de 3 mil pessoas lá, né? Nos últimos 15 anos tem lá, né?
Então, a gente consegue também trazer pessoas que trabalham na nossa concorrência também e que vêm fazer curso com nós. E a gente está aberto a isso aí também para compartilhar também com conhecimento, né? Conhecimento tem que estar disperso em todo mundo aí, né? E ajuda todo mundo. Senão fica muito difícil a gente conseguir colocar essas novas tecnologias se a gente não abrir para isso também. Né? Mas isso que eu digo, pessoal, é a questão da visão macro realmente da coisa. E a gente tem uma dificuldade muito grande desse entendimento que vocês têm. Nós somos testemunhos, nós já fomos visitar a fábrica de vocês duas vezes já nessa... E isso que tu tá falando, Wilson, realmente, vocês abriram as portas para nós. Nós não somos concorrentes, né, diretamente, vamos dizer assim, né, mas... temos o mesmo segmento. E eu acho que é importantíssimo fazer essa troca de conhecimento. Eu sei que tem as questões comerciais, obviamente, né, mas essa troca, todo mundo que está envolvido nesse ecossistema, como a gente falou, todo mundo ganha com isso. Tecnologia nova, troca de experiências, principalmente isso que nós estamos fazendo hoje, troca de experiência. Então é muito importante a gente conseguir criar esse espírito de comunidade, como a gente tinha falado em outras conversas, né? Bom, a WM e a Arvis são empresas familiares, né? Então a gente queria também entender a questão do Marcelo e depois da Natália também. Como é que é, Wilson? Como é que eles foram introduzidos aí nos negócios, né? E qual é o papel também, né? Acredito que seja um papel estratégico, fundamental também dentro das empresas de vocês. Bom, os dois começaram em 2012. 2010. Perdi 2 anos, hein? 2010. Mas a ideia, né, o Marcelo, ele foi fazer o Senai, nem perguntou para nós, foi fazer o Senai e fez a parte de mecatrônica, né? E depois participou das Olimpíadas também do Senai e foi campeão pan-americano aqui das Olimpíadas de Conhecimento. E então ele ele sozinho começou ele se introduziu, né? E a Natália também, ela fez a faculdade de farmácia, foi trabalhar em uma empresa de soro em Viamão também, né? Trabalhou em processos de gestão de qualidade, né? Então, depois saiu de lá, foi trabalhar numa farmácia de Panvel, né? Aí convidaram ela também, ela foi ser gerente numa farmácia da Panvel lá em Gramado. Aí esse meio tempo depois ela saiu de lá e veio trabalhar na farmácia da Universidade de Caxias do Sul. Trabalhava meio turno. E aí então eu acabei precisando, né, de uma pessoa também de confiança, né, para fazer nossos pagamentos e tal, né? Nessa época aí que eu estava sem uma pessoa lá. E ela acabou gostando, e nós também. E acabou ficando aí. Hoje também ela está conosco aí, como a parte de RH, né? E na parte de financeiro também. Tá? E o Marcelo, então, desde a época que começou lá no Senai, depois já algumas primeiras feiras, né, de internacionais, eu com a dificuldade de falar inglês, e ele já falava inglês desde pequenininho. Né? Então, ele me acompanhou já numas feiras, quando ele era de menor ainda, tinha 17 anos, acho. 17 anos. Foi de intérprete, mas a primeira foi de 17 anos. Muito difícil, alguns termos técnicos da época, mas agora já... Foi bem legal, assim, né? Porque, tipo, tu fez o cursinho de inglês lá, se formou, né? Legal, então vamos junto lá. Aí fomos numa excursão junto com outras pessoas e tal, até lá tudo bem, né? E aí chegamos na porta da feira, lá, primeiro stand lá, o Wilson me pede: pergunta se eles têm rebolo diamantado. Essa aí não ensinaram no cursinho. Não saiu, né? Mas, né, aí foi aprendendo também a questão técnica em inglês aí também, que é importante, né? E aí a gente teve um outro caso aí que ajudou bastante, né, nessa questão de
de trazer tecnologia, né? Que a gente acabou... Nessa primeira feira aí que a gente foi, né? Já tinha engatilhado um pouco essa negociação, né? A gente acabou contratando uma consultoria alemã para vir fazer um treinamento aqui com nós, né? Então foi um treinamento 120 horas, foi 3 semanas, né? Seguidas aí, né? Veio um consultor que trabalhou numa empresa de ferramentas lá na Alemanha, né? Veio aqui com nós aqui para trazer o conhecimento, né? E aí eu também fui tradutor nesse curso aí, né? Então, Mas não de alemão. Não. Em inglês. Já tava complicado, não me complica mais. Mas bacana que nessa nossa visita na feira, né? A gente já conhecia uma pessoa chamada Michael Haas, que era o diretor da Walter, máquinas da Walter, né? E ele tinha o pai dele que era PhD, né? E tinha essa empresa de consultoria que era MIT, né? Consultoria, né? E então, através da empresa do pai dele, que chama Arnold Haas, a gente contratou ele e tal, e me lembro que na época era um valor bem... Todo mundo dizia, pô, tu é louco, né? Mas era a mesma coisa. Ou eu comprava mais uma máquina e trabalhava ineficiente, ou eu contratava essa empresa aí, né, que trouxe tecnologia para nós. E produzia mais com... Mais eficiente, com mais qualidade, né? Que a gente aprendeu bastante, né? Na época nós chegamos a parar essas 3 semanas, as pessoas que trabalhavam com nós. Lógico que era bem menos pessoas, né? Mas são pessoas que estão até hoje conosco aí e tal, na linha de frente, na parte de chefia lá e tal, né? Que estão lá com nós até hoje, de engenharia, de fábrica, de vendas, né? Então, a WM, ela tem quantos anos? A WM começou em 2004, né? A primeira máquina, né? No início ela era ARV recondicionamento, né? E aí depois, com o tempo, né? Até porque na época a ARV tinha uma região de atuação dentro do Rio Grande do Sul, né? E aí para não gerar conflitos, enfim, né? E até por uma questão contábil, enfim, né? Foi separado as empresas em 2010, né? Então, oficialmente a WM Tools desde 2010, né? Mas a gente já vem desenvolvendo, né, ferramentas desde 2004. Mas ela foi criada para fazer recondicionamento de ferramentas, não? Para fazer recondicionamento. Na realidade, nós tínhamos um incentivo, uma pessoa que incentivava nós bastante, né, que era um alemão chamado Wilfried, né, que ele era da empresa da Sandvik, né, e como foi colocado esse Solid Round Tools na época que ele vinha para cá, ele fazia visitas para o Brasil, para os Estados Unidos, para começar a divulgar as ferramentas inteiristas de metal duro, tanto fresas como broca, que até então não eram utilizadas. Foi em meados de 2000, dos anos 2000, começaram a surgir. Né? Então nós começamos a vender essas ferramentas, né? E surgiu a necessidade de fazer o recondicionamento delas. Né? Então é aí que começou. E esse Wilfried foi a pessoa que incentivou, lá na Alemanha o pessoal usa e tal. Né? E a gente começou a ir atrás disso aí, fez a primeira máquina e tal. Hoje a gente está aí com 11 afiadores. 11 afiadores. Sabe que o pessoal hoje, talvez que esteja começando, nem imagina, né? Outro tipo de ferramenta que não seja uma fresa de metal duro e tal, né? Mas eu lembro no começo lá, quando eu comecei a trabalhar, a fresa de aço rápido e a bisnaguinha, né, para refrigerar, né? Era, nossa, muito mais. Como fazer rosca, botar banha. Exatamente. A gente costuma brincar que o fluido de corte raiz é a banha, né? Não tinha tecnologia, né? E realmente a fresa de aço rápido, o próprio Bits, né? Bits afiado, que demorava um dia para afiar e em 5 minutos tava Mas eu vou dizer gasto. uma coisa, ainda se usa muito a ferramenta de aço rápido. Então, né? Falam que cada vez vai diminuir, é lógico, vai diminuir, né? Cada vez. Né? Mas aí são para coisas específicas, né? Não são por manutenção, coisa assim. Então, pessoal, não é mais por uma, não é porque não tem outra tecnologia, né? Porque mas tu observar como também brocas, falam que também vai ser as próprias ferramentas de metal duro, né? Porque os materiais hoje, tanto fundidos, o alumínio, que tem uma vida bem maior da ferramenta, né? Está entrando bastante na indústria automobilística, né? Então, que também diminuiu o consumo, né, de ferramentas, né? Mas mesmo assim a gente não vê isso, né? De uma forma, porque também o mercado vai crescendo, a gente acaba não notando muito.
Mas a minha pergunta sobre a WM era para entender também assim, se o início e a formação da empresa já teve a participação do Marcelo, já foi uma coisa planejada? Foi um pouco antes aí, né, de eu entrar, né? Eu diria assim que com a vinda dele, né, trabalhar conosco e como ele fazia também a mecatrônica, ajudou nós a Potencializar isso, principalmente na área de automação, né, e tal. Então, hoje, nos últimos 8 anos, eu acho que nós não compramos nenhuma máquina que não seja totalmente automatizada e tal, né? Então, com robô, então isso ajudou bastante também na vida do Marcelo, né? Contanto que nós fizemos a WM com o W, Wilson e M Marcelo também, né? E o que a WM consegue trazer de tecnologia para os clientes? Queria que vocês falassem um pouco sobre a WM, né? A gente conheceu lá a fábrica e é uma fábrica muito tecnológica, é bonita de ver. Não, enche os olhos para quem gosta. Mas não adianta tu ter máquinas, né, modernas e não trazer essa modernidade pro cliente também, né? Então a gente sabe que vocês fazem coisas diferenciadas, né? Produtos, qual que é o... a WM, da WM também. A WM, então, eu comentei, né? Ela nasceu fazendo recondicionamento de ferramentas ali e automaticamente, pelos equipamentos serem similares, né? A gente automaticamente começou a fazer ferramentas especiais também, né? Aí, enfim, teve essa questão da vinda da consultoria ali para fazer essa transferência de conhecimento aí, então a gente evoluiu bastante em tecnologia no desenvolvimento ali das ferramentas, né? E aí, então, né, a gente consegue entregar hoje ferramentas de alta qualidade ali, principalmente especiais, né? Nos mais diversos setores. Né? É para otimizar os processos, né? A WM vem para fabricar ferramentas especiais para otimizar processos. Então, um exemplo é uma broca escalonada, onde que tu tinha que fazer um furo de centro, um pré-furo, e acabar com outro furo. E depois fazer um rebaixo, tu faz isso numa ferramenta só. Então, muitas vezes tu consegue fazer 6, 7 operações, né, de furação, por exemplo, em uma só ferramenta. Hoje nós estamos fazendo broca macho, broca fresa. Então, são ferramentas conjugadas, né, que a gente consegue otimizar bastante o processo, né, nessas tipo de ferramenta aí. Então, tu ganha tempo, né? Então, por exemplo, uma broca com uma precisão bem grande, às vezes elimina a necessidade de um alargador, né? Enfim, então esse tipo de ferramenta aí a gente consegue trazer, né? Fora a questão do recondicionamento também, que ajuda a diminuir muito o custo operacional, né? A gente estava falando antes de custo operacional, então normalmente uma ferramenta de metal duro tem um valor maior do que uma ferramenta de aço rápido. Para tu justificar esse valor maior, né? O recondicionamento ajuda a diluir, né? Então, normalmente a gente fala que a ferramenta tem a vida útil dela quando é nova, né? E a gente recomenda 5 recondicionamentos, né? Então, tu tem 6 vidas daquela ferramenta, né? Se tu considerar que o recondicionamento gira entre 10% e 20% do valor de uma ferramenta nova, né? Tu tem um custo diluído aí que te dá uma economia de 62,5% aí no custo efetivo total, em comparação se tu sempre tirasse uma ferramenta nova da prateleira, né? Isso considerando 5 recondicionamentos, que é o recomendável, mas depende muito da aplicação, tu consegue ter mais recondicionamentos, né? Às vezes menos, né? Mas nós temos um histórico lá, por exemplo, de brocas, né, normal, daí com 18 recondicionamentos, né? Então aí o custo dela virou diluído. É que o pessoal muitas vezes tem a ideia de que eu digo assim, é diferente recondicionamento de reafiação, né? Acredito eu, né? Isso, O que a gente faz, né? A gente tem várias geometrias de broca, por exemplo, desenvolvidas, né? E a gente tenta adequar essas geometrias na ferramenta que o cliente manda para nós recondicionar, né? E ela te dá, né, normalmente uma vida muito próxima da vida útil da original, né? Então, a gente trabalha para isso, né? Tem casos que a gente consegue superar, tem casos que, às vezes, pela aplicação, a gente acaba não conseguindo, mas majoritariamente, né? A gente atinge a mesma vida útil mesma performance da ferramenta nova, né? Dá cobertura de novo, faz exatamente, a cobertura... Tratamento de aresta, né?
E para fazer isso, daí a gente tem a nossa tecnologia interna, né? Que é os investimentos que a gente tem em maquinário, em processo, né? Pessoas, engenharia ali, que é para suportar isso e garantir que a gente tenha uma repetibilidade, que a gente consiga entregar sempre essa qualidade. Bom, antes da gente fazer a gente combinou uma troca aqui, né, de personagens, mas antes da gente fazer essa troca, trazer a Natália também um bate-papo aqui, eu queria perguntar para vocês o que vocês enxergam do mercado de ferramentas para atualmente e para o futuro, né, das ferramentas para usinagem, aplicações, tanto da WM quanto da ARP, que vocês enxergam como desafios agora para os próximos anos e também a situação atual, que vocês têm visto ao longo desse período, né, atualmente e para o futuro também. Qual é a expectativa de vocês para o futuro, Wilson? E também falando de agora também. Eu acho que foi aquilo que nós comentamos antes, né? Que das novas tecnologias, né, que aparecem. E hoje nós temos muitas tecnologias, né, da própria Sandvik, que nós chamamos de usinagem digital. Aí eu vou deixar o Marcelo comentar um pouquinho sobre o desenvolvimento digital, que é mais no chão dele aí que ele vai... Enfim, né, na parte de usinagem digital, né, tem muitas questões, né, que vão desde softwares, por exemplo, para tu monitorar a utilização da máquina, ver os erros que a máquina deu, ter um acompanhamento do processo, né? Essa peça, quanto tempo eu demoro para fazer essa peça? Mês passado, quando eu produzi ela, quantas peças eu produzi, quanto tempo eu demorei? Então, se eu fizer uma melhoria do processo, né, tu tem esse histórico também para comparação, né? Que é o Machine Insights da Sandvik, né? Tem ferramentas, por exemplo, tem software, por exemplo, para gestão de insumos da produção, né? Então, que é o Tool Supply, então tem aquelas vending machines ali para disponibilizar a ferramenta para o usuário final, mas tendo um controle, né, muito maior, né? E o software permite esse controle da gestão do circulante ali, dos duráveis, né? Então, um porta-ferramenta, em que máquina que eu tenho esse porta-ferramenta já? A questão de recondicionamentos, né? Quantos recondicionamentos eu faço, controlar esse ciclo de mandar a ferramenta para recondicionar, retornar, enfim. E vai também para questões de aplicação, né? Então, por exemplo, a Sandvik hoje tem uma barra antivibratória que tem um sensor dentro que consegue ajustar ali o parâmetro de corte enquanto está usinando. Claro que essa é uma ferramenta, né, com um valor bem alto, né? Em contrapartida, tem ferramentas com tecnologia que tem um valor mais acessível. Só para resumir, né, um pouquinho, a gente fala muito, por exemplo, em CAD, né? Não existe hoje mais prancheta de desenho e tal, né? Tecnígrafo, né? Eu já cheguei a desenhar no tecnígrafo, mas tu não encontra mais isso nas empresas, né? E em contrapartida, dentro da produção, tu não vê softwares que conseguem dominar o processo. Tem software que faz a programação da máquina e tal, mas não que domine o processo. Então, a Sandvik está muito preocupada nessa que fala de usinas digitais, é de conseguir controlar e integrar o processo dentro da usina. Então, hoje tem os próprios Tool Guide, né, que eles são integrados com softwares, né, de CAM, que eles podem te dar o desenho em 3D da ferramenta, dados de corte. Pode te dar os dados de corte recomendado e tal, que ela tem uma biblioteca inteira dos dados de corte, né, que pode ser recomendado para cada material e para cada tipo de máquina. Inclusive, tu pode tu pode programar a tua própria máquina que tu tem, né, de acordo com a potência, a fixação, e ela vai te entregando, né, conforme eu solicitar as próprias ferramentas que são encaixadas naquela máquina lá, né. Alguns sistemas de troca rápida, né, que é o Capto também, que é um sistema bem rígido, né, e com troca rápida, né, que a gente consegue fazer. Enfim, também trabalhando para trabalhar com o setup externo, então, para melhorar a produtividade que tem nessa. Esse é um tema que a gente gosta muito e pretendemos fazer um episódio também específico para a indústria 4.0, né? E eu acho que ainda é uma realidade muito distante da maioria das empresas, né? Mas esse processo todo de tecnologia que vocês mencionaram aqui, eu acho que é uma base muito boa, né? Para chegar realmente
ideal, né, da indústria 4.0, né? Não sei como é que vocês enxergam isso, né? A indústria 4.0 ela tem vários níveis, né? Enfim, né? A gente tenta, de certa forma, aplicar, né, na WM Tools ali no nosso próprio processo, né? E também, né, com essas ferramentas da Sandvik, tentar levar isso para os nossos clientes, né? Mas, por exemplo, dentro da WM Tools, a gente tem alguns processos que, além de ser automatizados, às vezes são integrados, né? Então, por exemplo, a máquina, né, na própria máquina faz a medição da peça, já faz a correção automaticamente para continuar produzindo peças boas, né? Não produzir peças ruins, né? Facilitar o setup ali, né? A máquina de medição já comunica com a máquina de usinagem ali para fazer os ajustes que precisa durante o setup da peça. Enfim, são coisas que facilitam, né? O processo ele está, né, mapeado e bem definido, e tu sempre repetir esse processo. Isso ajuda, né, a garantir estabilidade, e tu tem. Então, são algumas coisas, né? Talvez não esteja tudo integrado como a indústria 4.0 sugere, né? Mas, de certa forma, a gente vai galgando para estar caminhando nesse sentido. Mas eu acho que é trazer para a realidade do dia a dia, né, Marcelo? Se nós pegarmos por dados, a indústria 4.0 mundial, ela é muito baixa, não só não só no Brasil, fora do Brasil também. Esse conceito por isso que eu digo, tem níveis, tem fases da indústria 4.0. Pegar um país há anos atrás como a Alemanha, tinha somente 20% de indústria 4.0 realmente considerada. Então, que é um país extremamente industrializado, extremamente desenvolvido nesse segmento. Até a Sandvik Corman, né, que é a empresa que a gente representa aqui, né, através da ARV, a fábrica dela em Gimo, lá na Suécia, lá, é uma das 10 empresas mais automatizadas, mais da indústria 4.0, né? Ela ganhou um prêmio alguns anos atrás por isso, né? E só para tu ter uma ideia, né, o sistema de AGV, né, que é os robozinhos que levam as peças até os pontos de trabalho, fez 30 anos esse ano, né? Então comemoraram 30 anos do sistema de robozinho automatizado, que claro que ele evoluiu, né, nesse período, né? Mas já é uma coisa que existe há 30 anos lá, né? E hoje lá as pessoas não colocam a mão na peça, né? Então ela é muito, muito automatizada, o processo muito bem mapeado, né? Muito bem estruturado para conseguir. Porque a gente acha que é difícil conseguir mão de obra aqui no Brasil, né? Imagina num país que é muito menor, né? E que a renda média é muito maior, né? Então a pessoa tem que render muito mais também. A primeira visita que eu fiz para Sandvik em Gimo, e eu vi aqueles carrinhos andando sozinhos e tal, né? Lá tinha um trilho, né? Que ele acompanhava o trilho, e tinha uma fita e tal, né? Mas tu chegava na frente, ele parava e tal. Acho fantástico, né? Porque, né? Eu imagino. Hoje é muito normal, mas nós estamos falando de 30 anos atrás. É muito impressionante. Eu imagino que deve ter sido uma novidade. A gente brinca até, a gente estava falando da feira, né, da Mercopar, né? A gente vê o cachorrinho lá andando, e o robozinho já é uma novidade muito grande, né? Tipo, a gente vê uma fábrica realmente toda ela automatizada, deve ser um espetáculo. Sim. A gente não teve essa oportunidade de ver uma fábrica totalmente automatizada. Mas que a gente ainda tem muitos desafios, né? Até me lembrou um caso agora de um consultor que a gente teve a oportunidade de conversar, e ele disse que uma empresa tal, né? Eles pensaram toda a estrutura para ser assim automatizada, com os carrinhos e tal. E aí implementaram a fábrica, só que a fábrica foi feita lá no interior do interior, e aí não tinha um bom sinal de internet, de GPS e tal, então acabou não conseguindo usar essa, né? Então a gente tem alguns desafios também de infraestrutura. Né? Nesses carrinhos, né? Automatizados, robotizados, e tá lá, tá sucateado porque, poxa, tu não tem o sinal de internet, né? Parece um absurdo, né? Hoje já tem, né? Via satélite tu consegue, né? Mas parece Mas são desafios que a gente tem aqui ainda muito a evoluir, né? Bom, gente, vamos fazer essa troca para falar um pouco com a Natália também sobre alguns temas. Vamos, eu vou deixar o Wilson vai abandonar o posto. Meu posto vou deixar. Então, Wilson, a gente agradece obrigado, né, a tua participação, foi muito bom. Por nos contar um pouco da tua experiência também, aí é bastante engrandecedora aí, importante, né? Legal, e sucesso para vocês aí no Papo de Indústria. Para todos nós, muito obrigado. Valeu. Então vamos fazer essa troca, falar um pouco da área da Natália também.
Oi, Oi, Bem-vinda, Natália. Tudo certo. Seja bem-vinda também ao nosso podcast. Bom, Obrigada. o objetivo também do podcast é humanizar a indústria, né? Esse é um dos objetivos também. E nada melhor falar de questões humanas de linha sucessória. E esse é um dos temas também que a gente quer trazer para esse episódio. Porque nós também somos uma empresa familiar e a gente queria que vocês contassem como funciona essa questão do dia a dia de vocês, trabalhando em família, quais são os desafios, o que vocês enxergam dessa questão familiar, né? Pode falar também as coisas ruins, as coisas boas. Só lavar roupa suja, né? Só falar a parte... É isso aí. Se o Wilson deixa vocês trabalharem, puxa a orelha. Então, a gente tem sorte que a gente se dá bem, assim, né? Então, é tranquilo, né? A gente ainda tem essa questão de hierarquia, né? Tipo, ele que manda, né? A gente obedece, mais ou menos assim, não. Mas a gente consegue compartilhar bastante, né? Informação, assim, né? Dar opinião, né? Dividir. A gente ainda vota, e ainda bem que a gente é em 3, daí sempre, né? A maioria vence, não fica empatado, né? Tá certo. Então, mas a gente consegue trabalhar bem junto, assim. E a ideia da gente se inserindo também dentro da empresa aí, né? Conhecendo, né? Os processos e ir caminhando junto, né? A ideia é a gente ter a vivência, né? Não chegar... Eu meio caí de paraquedas, eu digo, né? Que eu era de outra área, enfim, e tudo, e fui, né? Depois fui, enfim, também estudar a outra parte de finanças, enfim, né? Controladoria e tal. Realmente porque a gente meio que se dividiu em áreas... vamos dizer, eu caí numa área que precisava, assim, né? Então, também fui buscando... Hoje, quando a gente vai buscar também... pessoas, enfim, né? A gente coloca aquela coisa do... Pô, vamos lá, né? Vamos pegar junto, né? Então, tem toda essa parte aí também, né? Até isso era uma coisa que eu queria perguntar, já que tu fez esse gancho, queria perguntar para vocês. Vocês têm uma equipe técnica, obviamente, de vendas e tudo mais, mas como é essa relação também da mão de obra? Né? Vocês têm uma equipe também que a gente sabe que tem, né, colaboradores muito antigos também, né? Sim. Mas como é que tá essa questão, tanto na parte da técnica, né, e na parte do RH também, como é que tá essa questão de captação e retenção de talentos? Que eu acho que isso é uma dor de todo mundo, mas como é que é para vocês isso? A gente tem uma dificuldade grande porque, né, acho que toda a indústria tem essa dificuldade, né, que tu precisa ter um conhecimento técnico para conseguir, né, conseguir exercer ali a função que precisa, né? Então, não consegue pegar lá um Zé Ninguém lá, né? E fazer ele produzir com qualidade, enfim. Então, a gente tenta, né, buscar pessoas que tenham vontade de aprender, tenham esse intuito, né, de evoluir no conhecimento, enfim, e que tenham boas atitudes, né? Que isso faz com que, né? Acredito, né, que a gente tem pessoas lá com bastante tempo de empresa, muito por causa, né, do reconhecimento, do ambiente de trabalho, enfim, né, das oportunidades que se tem, né? Então, a gente tenta, de certa forma, equilibrar um pouco as coisas, assim, para tentar reter, né, essas pessoas aí, mas tá sempre buscando também pessoas com esse perfil, assim, de querer um pouco mais, querer aprender, querer fazer as coisas do jeito certo. A gente sempre buscou, na verdade, fazer a formação dentro da empresa, né? Que a pessoa fosse tendo oportunidades e fosse crescendo, assim, né? Então, hoje, a ideia, quem tá mais tempo, assim, foi crescendo junto com a empresa, né? Começou, sei lá, ali na árvore, trabalhar no almoxarifado e foi, né? Depois foi a vendedor interno, depois foi tendo aí conhecimento técnico para depois, né, trabalhar, enfim, foi, né, subindo, foi evoluindo, né, e na WM da mesma forma, o pessoal começa trabalhando na máquina manual, depois vai indo para o CNC e conforme vai tendo oportunidade, vai podendo, né, também evoluir
dentro das suas possibilidades, óbvio, né? Mas conseguindo evoluir também dentro da empresa, né? Crescendo junto. É a possibilidade da empresa também, né? Claro, Vai claro. a empresa crescendo. E a ideia, a tristeza é que hoje o pessoal, né? A mentalidade também mudou muito, né? Então, tipo, hoje a gente tem o pessoal mais antigo, mas era uma mentalidade, né? Era outra geração, enfim. Hoje o pessoal mais novo, eles não têm tanto essa como é que eu vou dizer? O comprometimento ali vai do querer, eu vou aqui, vou me esforçar aqui para conseguir, né? O pessoal quer uma coisa muito rápida, o pessoal é imediato. E a galera que não quer mais fazer Senai também, pela nossa tristeza, né? Que foi o Senai, eu fico triste, que parece que o Senai tá acabando às vezes. Tu pega assim, queria aquela galerinha assim que terminou o Senai agora para, né, começar e tal, né? Tu trabalha mais diretamente, sim, nessa parte de contratação? Sim. Então deve ter uma noção assim bem maior assim da dificuldade, né? A dificuldade é bastante assim, eu acho que é para todo mundo, né? É uma coisa geral, não é só na indústria também, é em várias áreas, né? A gente tá... É isso que tu falaste, Natália, da questão principalmente das gerações mais novas. A gente sempre diz, o nosso sonho era entrar no Senai, fazer o Senai e seguir carreira na indústria. Hoje o pessoal quer ser youtuber. E da forma mais rápida, né? Da forma mais rápida. Não, é isso que tu falou. A gente também compactua com esse modelo por necessidade, né? Da questão da formação. É óbvio que a gente gostaria muitas vezes de ter o profissional pronto, mas cada dia mais difícil isso acontecer. Então nós, dentro da nossa empresa, nós também, há anos nós já fizemos isso. Contrata as pessoas pelo comportamento, como o Marcelo falou, né? Por essa questão de querer crescer, de querer aprender, principalmente de querer aprender. Eu acho que essa é uma grande dificuldade. O pessoal tem muita resistência em aprender coisas novas e vai treinando. E a gente não tem muito para onde correr. Até a gente costuma dizer, nós enquanto indústria, enquanto prestador de serviço para a indústria, também é nosso papel fazer com que a indústria... Eu sei que tem essa questão do pessoal querer tudo de forma imediata, mas a gente também tem que tornar esse ambiente mais atrativo para esse pessoal. E aí tu falou do Senai. Parece que o Senai está acabando. E realmente, a gente diz, o Senai chegou aqui na cidade, chegou a ter 5 Senais em áreas diferentes. Hoje tem um só. 2, né? O Nilo Peçanha e a Mecatrônica, eles estão pensando em fundir os dois num só. Então, realmente, isso preocupa enquanto gestores, preocupa muito, porque tu imagina, poxa, onde é que a gente vai... E a gente está nesse meio do caminho, né? O Marcelo falou sobre empresas que são totalmente automatizadas, que ninguém bota a mão. A gente está nesse meio do caminho, né? Não consegue chegar nesse ponto então... Para chegar nesse ponto, tu precisa de pessoas com conhecimento para conseguir aplicar isso aí, né? Não é... As automações não vão funcionar sozinhas, né? Depende de alguém a gente brinca que não adianta ter máquinas de alta performance sem profissionais de alta performance, né? A gente não consegue acompanhar outro. Esse é justamente um ponto que eu acho que o podcast de vocês aí pode ajudar também a trazer isso, que é despertar nos jovens aí essa vontade de aprender esse tipo de tecnologia, né? Pô, o cara quer... fazer programação lá para fazer videogame. Pô, cara, por que tu não aprende programação para fazer programação de máquina CNC, fazer programação de robô? Programação, tu vai ter muito mais oportunidade, porque vai ser muito mais difícil tu criar um jogo lá que vai ser revolucionário. Mas para tu trabalhar na indústria ali, fazer programação CAD, CAM, programação em robótica, enfim, né? É um caminho... que tem uma aceitação, né? E a gente está numa região aqui que tem bastante empresa para absorver esse tipo de coisa, né? Então, acho que faz parte também, e vocês... Acho que esse podcast que pode ajudar muito, né? A despertar, né, esse interesse nos jovens. E tu sabe, Marcelo, que assim... volto a dizer, não é demagogia o que eu tô falando aqui. Se empresas que nem a de vocês pudessem fazer, principalmente visitas técnicas para os jovens, para eles entenderem... é uma sugestão, talvez, para vocês, não sei se vocês já fazem, mas para vocês pensarem. A gente faz um pouco, assim, a parte de treinamento, a gente faz bastante para Senai, assim, né? Tipo, o pessoal do Senai quer, vamos abrir, vamos fazer um treinamento e tal, né? A gente vai, mostra, a gente abre para visita também. Com certeza isso abre muito a mente do pessoal. Desperta... Porque o pessoal está acostumado com aquela coisa mais analógica ainda, né? Principalmente o jovem. E o jovem precisa se atrair, né? Ele precisa ser atraído para, isso aqui é... Porque senão fica muita coisa mecânica.
né? O pessoal ainda tem a visão da indústria como aquelas fábricas antigas, né? Lá que tinha... Ou de uma fundição, enfim, né? Aquele trabalho cara sujo. carregando as coisas nas costas, trabalho sujo, pesado. E essa é uma visão que muitas vezes o pessoal quer que os mais jovens tenham, né? Até eu digo sempre assim, uma questão que daí é até um pouco polêmica, né? Mas a questão sindicalista da coisa, né? Como a empresa é o explorador, né? Faz o trabalho... O trabalhador é explorado, né? Então vai lá, vai ser um trabalho sujo, pesado, difícil, né? E hoje em dia já não é mais assim, né? A gente sabe A disso. gente assim, passa estudando para facilitar o trabalho, Exatamente, né? De todo mundo, na verdade. Hoje em dia, já obviamente, né, sempre existe... Tem setores, né? Tem setores que são mais... Tem essa questão de ser mais pesado, mas isso já veio muita automação para facilitar isso, né? Mas hoje tu entra numa indústria, muitas vezes, tu não vê sujeira, tu não vê... Existe empresas e empresas, obviamente, né? Segmentos. Segmentos e segmentos, né? Mas acho que sim, isso é uma questão, né? Tem que trazer o jovem também para dentro da indústria para ser atrativo. Até porque a maioria das indústrias hoje em dia pensa em ergonomia também, né? Em boas práticas, saúde, sim, né? sim. Porque, que nem diz, já é difícil tu arrumar um profissional. E aí tu não vai pensar no bem-estar, na saúde desse profissional. Ele não vai ficar. Ele não vai ficar, ou daqui a pouco ele se machuca realmente e vai ficar um tempão parado. Então, não é interesse da empresa também, né? Que esse profissional não tenha E uma forma de atrair, né? Exatamente. Que as pessoas fiquem também, que Atrair gostem. E reter. As duas coisas, que se sintam bem, né? Que gostem daquilo que fazem, não só do ambiente, né? Mas, enfim, aí entra a questão de ser organizado, limpo, né? E, enfim, a questão também de facilitar um pouco, né? Não sei, da ergonomia, enfim, né? São pequenas coisas, assim, que no dia a dia soma, né? Bom, gente, antes da gente encerrar, eu queria parabenizar vocês e também o Wilson, porque essa também é uma das dificuldades que a gente vê ao longo do tempo, é a questão da sucessão dentro das empresas. Muitas empresas, os filhos, né, os herdeiros não querem tocar os negócios Muitas vezes pais. os pais não querem. Os pais não querem que os filhos assumam, né? Então a gente queria parabenizar vocês também nesse sentido. E eu volto a dizer aqui, vocês são referência, vocês enquanto WM, enquanto Arve, enquanto pessoas, vocês são referência para muita gente. Eu posso afirmar isso para vocês. Então, queria parabenizar vocês e também o Wilson por essa história que vocês construíram ao longo dos anos dentro desse segmento, que é tão importante para a gente também. Então, essa questão da linha sucessória também, a gente fica muito feliz em ver quando isso acontece, porque a gente entende que a indústria precisa disso também. Precisa de novas ideias, precisa de injeção de ânimo, a experiência com a jovialidade, com a inovação e tudo mais. Esse é o combo perfeito para a gente fortalecer o nosso segmento. Então, eu queria parabenizar vocês também por isso. Obrigada. Muito obrigado. Nossa ideia aí é sempre... O Wilson construiu tudo isso, né? Ele também sempre foi muito tecnológico, né? Se não fosse, né? Nunca ficou parado, assim, a nossa ideia é poder honrar tudo isso também, né? Conseguir... É uma responsabilidade também continuar isso. Sim. É uma responsabilidade grande, com certeza. Então, gente, a gente queria agradecer vocês mais uma vez, todos vocês, o Wilson também, a Natália, o Marcelo, pela participação aqui no Papo de Indústria. A gente espera que a gente possa fazer mais episódios, porque assunto tem, eu disse que ia passar dos 45. Eu digo assim, aqui é o nosso chão, a gente se sente confortável em falar sobre isso também. Não que a gente não sinta com outras coisas, mas aqui é o nosso chão, é a nossa história, nossa vida, eu digo que tá enraizado na nossa veia, no nosso sangue. Então, a gente agradece muito a participação de vocês, deseja sucesso nos próximos anos aí, e também deixa o convite, né? Vamos deixar o convite pro pessoal aí assistir esse episódio aí, curtir, compartilhar, né? Deixar seus comentários, as suas impressões aí do que acharam do nosso bate-papo aí, né? Nós gostamos muito, né? Então deixe seu comentário aí também. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe aí, que a gente vai melhorando cada dia mais, né? Beleza, legal. valeu. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade aí, tá conversando um pouco, falar um pouco da nossa empresa aí. Sempre bom. Obrigado, Everton e Wanderson aí pelo convite aí, e parabéns pela iniciativa aí. Certo, as portas estão sempre abertas para vocês aí. Então, gente, um abraço e até a próxima.